Olá, nós somos alunos da Universidade da Amazônia, UNAMA, do curso de Ciência da Computação. Estamos cursando a disciplina Linguagens Formais e Autômatos com a professora Márcia Pantoja. Nesse vídeo, iremos falar sobre autômatos de saída, máquina de Mille e máquina de Moore. Estamos no quinto período, na turma 5NTA, e nossa equipe é formada por Sara Albuquerque e por mim, Elaine Oliveira. Essa é a nossa agenda. Nós vamos falar sobre autômatos de saída, dar um conceito sobre máquina de Mille, um exemplo no JFlap, vamos falar sobre máquina de Moore e fazer um exemplo no JFlap. Autômatos de saída. Estende a definição de autômatos finitos. Autômatos finitos, eles são modelos computacionais que podemos chamar também de máquinas de estados. Contudo, a máquina de estado, ela apenas aceita ou rejeita uma entrada. Um autômato de saída é aquele que não apenas lê uma fita de entrada, mas também grava uma fita de saída. Além dele receber a entrada e aceitar ou rejeitar aquela entrada, ele vai também oferecer uma palavra dependendo da entrada que foi fornecida. As saídas podem ser associadas às transições, como exemplo a máquina de Mille, ou aos estados, como exemplo a máquina de Moore. Máquina de Mille. As máquinas de Mille são autômatos finitos que gravam símbolos de saída. Para cada transição da máquina, gera uma palavra de saída, podendo ser vazia. Ou seja, estando num estado, quando ele recebe uma entrada e vai para o estado seguinte, ele escreve uma palavra correspondente àquela entrada que ele recebeu. Definição formal da máquina de Mille. Ela é dada pela sextupla M é igual a estes símbolos. Cada um desses símbolos tem um significado. O primeiro é o alfabeto de entrada, o segundo é o conjunto de estados finitos, o terceiro é dado pelas funções de transição, Q0 é o estado inicial, o F é o conjunto de estados finais e o delta é o alfabeto de saída. A aplicação da máquina de Mille. Projeto do diálogo entre um programa e o seu usuário, ou seja, o usuário está utilizando um programa e o programa retorna um OK. Isso é um exemplo de máquina de Mille. Determina eventualmente ações internas ao sistema. O sistema está o tempo todo enviando mensagens de ações concluídas ou ações não concluídas. Diálogo pode ser de dois tipos. Comandado pelo programa, ou seja, o programa é que vai fornecer essas entradas, o usuário não participa dessa entrada, ou comandado pelo usuário, quem oferece as entradas é o usuário. Vamos a um exemplo no JFlap. Esse aqui é o JFlap. Essa é a máquina de Mille que nós vamos testar. É muito simples de utilizar o JFlap. Esse símbolo aqui são os estados. Você pode clicar nele e clicar na tela e adicionar estados. Esse símbolo são as transições. Você clica em cima de um estado e arrasta. E podemos ver que tem duas caixinhas. Essa primeira caixinha é a entrada, o símbolo de entrada. Essa segunda caixinha é o de saída. Você pode colocar qualquer letra, qualquer número para entrada. E a saída pode ser letras, pode ser números, pode ser símbolos. Esse botão aqui, ele pode excluir as transições, os estados. E nessa máquina de Mille, o Q0 vai ser o nosso estado inicial. Podemos ver que ele está selecionado aqui. Clicando aqui no input, no step, nós vamos poder fazer um teste, testar uma palavra, passo a passo, verificando se o autômato aceita ou não. Ela vai abrir essa página, essa aba para simular. Clicando aqui em step, ele vai passo a passo testar cada entrada e retornar a saída correspondente. Q0, estando no estado Q0, ele lê
escreve M e passa para o estado Q1. No estado Q1, ele lê B, lê, escreve O e passa para o estado Q2. Estado Q2, lê A, lê, escreve P e passa para o estado Q3. Podemos observar que a caixinha ficou verde. Isso significa que a palavra foi aceita. E a nossa palavra de saída foi MOP. Vamos fazer mais uma simulação. Vamos testar a palavra ABABA. No estado Q0, lê A, lê, escreve M e passa para o estado Q1. No estado Q1, lê B, lê, escreve O e passa para o estado Q2. Estado Q2, lê A, lê, escreve P e passa para o estado Q3. Estado Q3, lê B, lê, escreve Q e permanece no estado Q3. Estado Q3, lê A, não lê A. Podemos perceber que a caixinha ficou rosa, isso significa que a palavra foi rejeitada. Agora, a Sara vai falar um pouco sobre a máquina de Moore. Bem, pessoal, meu nome é Sara e eu vou dar continuidade do assunto a máquina de Moore. A máquina de Moore, ela vem do nome Edward Moore. Ele foi o pioneiro da máquina de Moore. Vamos falar um pouco da sua definição. A máquina de Moore é um autômato finito determinístico com saídas associadas aos estados. Ou seja, é uma modelagem de pleno comportamento composto por estados, transições e ações, onde os estados são as gravações de informação do passado. A transição é uma mudança de estado dada, seguido com uma condição dada. E a ação é a descrição das atividades em um determinado momento. A máquina de Moore, a sua saída depende apenas do estado atual da máquina, ou seja, onde possui uma função que gera uma palavra de saída para cada estado da máquina. A máquina de Moore ela é representada por uma sétima diupla, formada pelos seguintes elementos: sigma, Q, delta minúsculo, Q0, F, delta e delta minúsculo S. Definidos temos: sigma é um alfabeto de símbolo de entrada. Q é um conjunto de estados possíveis do autômato. Delta minúsculo é uma função de transição, que será a combinação de um estado com um símbolo de entrada, resultando em um novo estado. Q0 é o estado inicial. F é um subconjunto de Q, denominado conjunto de estados finais. Delta é um alfabeto de símbolos de saída. E delta minúsculo S é uma função de saída, onde a saída depende apenas de estados atuais da máquina. Um exemplo comum de aplicação do conceito de máquina de Moore é o desenvolvimento de analisadores léxicos, de compiladores ou tradutores de linguagem geral. Basicamente, um analisador léxico é um autômato finito, em geral determinístico, que identifica os componentes básicos da linguagem como números, identificadores, separadores, dentre outros, claro. Uma máquina de Moore, como um analisador léxico, ele segue um estado final é associado a cada unidade léxica. Identifica os componentes básicos da linguagem, né? E cada estado final possui uma saída, que é definida pela função de saída, descrevendo ou codificando a unidade léxica identificada. E para os demais estados não finais, a saída gerada ela é considerada uma palavra vazia. Cada estado final está associado a uma unidade léxica e estados não finais. Agora eu vou dar um exemplo da máquina de Moore no JFlap. Algumas diferenças do máquina de Moore para autômato finito. Que a máquina de Moore ela não tem estados finais, seus estados produzem saída,
ele não aceita ou rejeita a entrada, em vez disso gera saída de entrada, e a máquina de Moore não pode ter estados não determinísticos. Vou apresentar agora que aqui é o estado inicial. Vocês podem ver que não tem estado final determinando para outro estado. E vou colocar logo a primeira palavra. Input strip, determinar aqui 1, 0, 1, 0, 1. Ok? Essa é a palavra 1, 0, 1, 0, 1. E vamos ver se realmente essa sequência pode bater com o que foi determinado no desenho abaixo. O estado inicial Q0, ele aceita 1? Sim, e ele vai para o estado Q1, que finaliza com 0. O estado Q1, ele aceita 0? Sim, vai para o estado Q2 e termina em 1. O estado Q2 aceita 1? Sim, volta para o estado Q1, que finaliza com 0. O estado Q1 aceita 0? Sim, permanece em Q2 e termina em 1. E o estado Q2 aceita 1? Sim, volta para o Q1, permanece no Q1 e finaliza com 0. Como vocês podem ver, foi determinado aqui a palavra como 0, 1, 0, 1, 0. Um outro exemplo que eu posso dar é o seguinte. Vou determinar uma outra palavra para ver se bate com aceitação. 0, 0, 1. O estado inicial Q0 aceita 1? Sim, vai para o estado Q1 e permanece e finaliza com 0. O estado Q1 aceita 1? Sim, e ele permanece no seu estado Q1 e finaliza com 0. O estado Q1, ele aceita 0? Sim, vai para o estado Q2, permanece em estado Q2 e finaliza com 1. O estado Q2, ele aceita 0? Sim, ele aceita 0 e permanece em Q1. Como vocês podem ver aqui, ele faz um looping, aceitando o estado Q2, permanecendo no mesmo, finalizando com 1. O estado Q2 aceita 1? Sim, ele vai para o estado Q1, finaliza em 0 e permanece no Q1. É isso, pessoal, do exemplo no JFlap da máquina de Moore. Como foi dito pela minha colega Elaine sobre a máquina de Merle, e sequencialmente eu falando sobre a máquina de Moore. Podemos ver que há uma diferença não muito grande entre as duas. Como a máquina de Moore, ela tem a saída de acordo com o estado vigente. E a máquina de Merle, a sua saída é de acordo com a transição entre os estados. Bem, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e obrigada.